Tente imaginar esta situação. Você tem a oportunidade de escolher entre duas opções. Pode ficar por 15 minutos sozinho, em um ambiente tranquilo, mergulhado em seus próprios pensamentos, ou apertar um botão que lhe dará um choque elétrico doloroso. Se você se encaixa nos 67% dos homens americanos que participaram de uma pesquisa inovadora na Universidade da Virgínia, qual seria sua decisão? Preferiria levar um choque a ficar a sós com sua mente? Um dos participantes chegou a se auto-aplicar choque 190 vezes para evitar o silêncio. Chegamos ao ponto de preferir nos machucar a confrontar nossa própria essência. Existe uma aversão profunda a quem realmente somos. No entanto, o mais intrigante é o seguinte: os maiores gênios da história, de Einstein a Tesla, de Bill Gates a Warren Buffett, todos desvendaram um segredo profundo do qual a maioria das pessoas tenta escapar. Arthur Schopenhauer, o filósofo alemão do século XIX, expressou com maestria: um homem só pode ser ele mesmo enquanto está em solitude. Se ele não aprecia a solidão, também não apreciará a liberdade, pois somente quando está sozinho é que ele é verdadeiramente livre. Na verdade, grande parte das pessoas está tão dependente de distrações que nem sequer consegue assistir aos primeiros 5 minutos deste vídeo. Elas irão sair assim que sua mente começar a desejar estímulos. Mas você não é como a maioria. Você permanecerá pelos 20 minutos completos e descobrirá por que a introspecção é fundamental para qualquer homem que busque explorar seu verdadeiro potencial. Schopenhauer narrou uma parábola que descreve com perfeição a condição humana. Considere ouriços em um dia gelado de inverno. Eles se agrupam para se aquecer, mas seus espinhos afiados os ferem. Então se afastam. No entanto, sentem frio novamente e se reaproximam, apenas para se machucarem mais uma vez. Eles continuam neste ciclo até encontrarem a distância ideal, próximos o suficiente para algum calor, mas distantes o bastante para evitar a dor. Schopenhauer denominou isso de dilema do porco-espinho, e isso explica a totalidade dos relacionamentos modernos. Almejamos desesperadamente a conexão, mas quanto mais nos aproximamos, mais nos magoamos com nossas falhas, nossas carências, nossas expectativas. Então, nos contentamos com o que Schopenhauer chamou de polidez e boas maneiras. Uma distância segura e asséptica, que nos proporciona calor suficiente, mas impede qualquer intimidade verdadeira. Isso soa familiar? Pense no seu último relacionamento. Quantas discussões surgiram por estarem muito próximos? Quantas vezes você se refugiou no seu telefone, no trabalho, nos seus hobbies, apenas para ter um pouco de espaço? A neurociência moderna valida essa ideia. Pesquisadores da Universidade McGill descobriram que o cérebro de pessoas solitárias se torna hipersensível a ameaças sociais, levando-as a interpretar interações neutras como hostis. Mas Schopenhauer compreendia algo que a maioria das pessoas ignora. O problema não reside nos outros indivíduos. O problema é que não sabemos como estar sozinhos. Estamos tão ansiosos para fugir de nós mesmos que aceitamos conexões superficiais em vez de uma solitude autêntica. Visite qualquer bairro americano e você os encontrará. Man caves, porões e garagens transformados em santuários de masculinidade. TVs de tela grande, poltronas de couro, artigos esportivos e aquela atmosfera de mulheres não entrem. A indústria da Man Cave movimenta bilhões e programas como o Man Caves do canal DIY transformaram a solitude masculina em um produto comercializável. No entanto, o que é fascinante é o seguinte: a pesquisa sociológica contemporânea demonstra que as Man Caves não se resumem à masculinidade. Elas são sobre a regulação emocional. O estudo da doutora Mariam Barashvili, Man Caves and Masculinity, revelou que esses espaços permitem aos homens expressar suas identidades únicas, relaxar e até meditar sobre seus objetivos de vida, longe das exigências do trabalho e das responsabilidades domésticas. A Man Cave é a versão rudimentar americana do que Schopenhauer descrevia.
É uma tentativa de construir um espaço para uma individualidade genuína. Contudo, a maioria das man caves falha em seu propósito mais profundo, porque são projetadas para a distração e não para a contemplação. Elas estão repletas de telas, aparelhos eletrônicos e barulho. Tudo, exceto a única coisa que realmente ajudaria: o silêncio. Schopenhauer olharia para uma man cave típica e veria um homem adulto temeroso de sua própria mente, rodeado de brinquedos para evitar o esforço real do autoconhecimento. A cervejeira e o sistema de jogos não são ferramentas para o crescimento, são barreiras contra ele. A neurociência moderna comprovou Schopenhauer de maneiras que ele jamais poderia ter vislumbrado. Quando estamos sós e sem estímulos, algo extraordinário acontece em nossos cérebros. A rede de modo padrão, DMN, é ativada. Essa rede, descoberta apenas nas últimas décadas, é crucial para a autorreflexão, a consolidação da memória e a percepção criativa. Estudos publicados na Nature Reviews Neuroscience indicam que a DMN está mais ativa durante o que os pesquisadores denominam períodos de descanso, momentos em que não estamos focados no mundo exterior. É então que nossos cérebros consolidam memórias, processam emoções e estabelecem elos entre ideias dispersas. É, literalmente, quando surgem os insights revolucionários. Einstein já compreendia isso instintivamente. A uniformidade e a solidão de uma existência tranquila estimulam a mente criativa, observava ele. Einstein adquirira o hábito de longas caminhadas solitárias, deitar-se de costas a fitar o teto e despender horas no que outros considerariam inatividade. Sua teoria da relatividade surgiu durante esses momentos introspectivos de longas jornadas a pé. Nikola Tesla expressou-o de forma ainda mais categórica. Esteja sozinho. Esse é o segredo da inventividade. Esteja sozinho. É assim que as ideias se materializam. A mente atinge maior acuidade e clareza no isolamento e na completa solidão. A pesquisa acadêmica é notável. Demonstra que indivíduos que cultivam uma solitude saudável exibem um aumento de até 41% na criatividade. Além disso, apresentam melhoria na capacidade de resolução de problemas, maior equilíbrio emocional e gerenciamento do estresse, maior autoconsciência e autenticidade, e relacionamentos mais robustos. Paradoxalmente, o tempo a sós nos torna parceiros superiores. Bill Gates, um dos empreendedores mais bem-sucedidos globalmente, incorporou este princípio. Ele reserva semanas de reflexão 2 vezes ao ano, 7 dias passados sozinho numa cabana, com apenas livros e seus próprios pensamentos. Algumas das mais relevantes decisões estratégicas da Microsoft emergiram desses períodos de reclusão. Warren Buffett dedica 80% do seu tempo ao dia a ler e meditar a sós, classificando essa prática como o pilar do seu sucesso nos investimentos. Contudo, é aqui que a maioria das pessoas se equivoca. Schopenhauer não preceituava o isolamento ou a misantropia. Ele estabeleceu uma distinção crucial entre solidão e isolamento, uma distinção que a psicologia moderna validou. O isolamento é imposto. É a angústia de se sentir desconectado dos outros, mesmo na presença de pessoas. Exames cerebrais revelam que o isolamento aciona as mesmas regiões cerebrais que a dor física. É o sistema de alarme do seu cérebro indicando que algo está errado. É por isso que indivíduos chegam a preferir um choque elétrico a estar sozinhos. A solitude, por outro lado, é uma escolha. É a decisão consciente de estar a sós para o crescimento pessoal, a reflexão e a autenticidade. Estudos de neuroimagem mostram que a solitude escolhida ativa regiões cerebrais associadas à criatividade, autorreflexão e bem-estar emocional. Schopenhauer praticava o que ele denominava solitude iluminada. Ele não se retirava do mundo por aversão às pessoas. Retirava-se para interagir com o mundo de forma mais genuína. Sua rotina diária era metódica: escrita matinal, caminhadas solitárias à tarde, noites dedicadas à leitura filosófica,
sem conversas banais ou obrigações sociais que não servissem ao seu propósito mais elevado. Isso não se configura como um comportamento antissocial, mas sim a mais sublime forma de contribuição social. Reflita sobre isso. Cada grande inovação, cada obra de arte profunda, cada ideia revolucionária proveio de alguém que dedicou tempo considerável a sós com seus próprios pensamentos. O monge em sua cela, o inventor em sua oficina, o escritor em seu gabinete. A solitude é o crisol onde a excelência humana é forjada. O estudo da Universidade da Virgínia sobre choques elétricos desvendou algo alarmante sobre a consciência contemporânea. Tornamo-nos tão avessos à nossa própria mente que preferimos a dor à introspecção. Mas por quê? Schopenhauer argumentaria que isso se deve ao fato de que as vidas interiores da maioria das pessoas são caóticas, ermos subdesenvolvidos. Gastamos tanto tempo assimilando os pensamentos alheios, mídias sociais, notícias, entretenimento, que esquecemos como gerar os nossos próprios. Considere o homem americano médio. Ele acorda com o celular, navega pelas redes sociais, ouve podcasts durante seu trajeto, passa o dia em reuniões, volta para casa e assiste Netflix e adormece com vídeos do YouTube. Quando ele está realmente sozinho com seus pensamentos, quando ele descobre quem ele é, de fato, por trás de todo esse input externo, a resposta é nunca. E é exatamente assim que o sistema deseja. Um homem que se conhece é perigoso para a cultura de consumo. Ele não pode ser manipulado pela publicidade. Ele não precisa comprar coisas para definir sua identidade. Ele toma decisões baseadas em seus valores autênticos, não na pressão social. Schopenhauer previu isso. Ele percebeu como a sociedade estava se tornando uma máquina para impedir o autoconhecimento. Ele escreveu: "Só podemos ser inteiramente nós mesmos enquanto estamos sozinhos. Portanto, quem não ama a solidão também não ama a liberdade, pois somente quando estamos sozinhos somos livres." Então, como se libertar desse ciclo? Como cultivar o que Schopenhauer chamou de amor pela solidão? Primeiro, comece com a micro-solidão, apenas 10 a 15 minutos por dia de silêncio absoluto. Nada de celular, música ou distrações. Sente-se com seus pensamentos e observe-os sem julgamento. Isso é mais difícil do que parece. Sua mente resistirá como um animal selvagem preso em uma jaula de aço. Essa resistência é exatamente o que precisa ser confrontado. Segundo, caminhe sem fones de ouvido. Schopenhauer era famoso por suas caminhadas diárias por Frankfurt. Pesquisas modernas indicam que caminhar em silêncio aprimora a criatividade e a capacidade de resolução de problemas. Suas melhores ideias virão durante essas caminhadas, garantido. Terceiro, crie uma prática de solitude. Designe horários específicos para reflexão. O início da manhã é o mais eficaz, antes que o mundo comece a exigir sua atenção. Dedique-se à leitura filosófica, escreva em um diário ou simplesmente entregue-se à contemplação. A quarta etapa é abraçar o tédio. Sempre que sentir o impulso de pegar o celular, resista. O tédio é o portal para a criatividade. É a mente sinalizando: estou pronta para gerar algo novo. Não o interrompa com estímulos artificiais. A quinta etapa consiste em estudar os grandes mestres. Leia Schopenhauer, Thoreau, Marco Aurélio. Observe como mentes brilhantes ao longo da história utilizaram a solitude para o crescimento pessoal. Você não está sendo antissocial, mas sim se unindo a uma legião de excelência humana. Os Estados Unidos, surpreendentemente, possuem uma rica tradição de solitude produtiva, embora grande parte dela tenha sido esquecida. Henry David Thoreau passou 2 anos isolado em Walden Pond, não como uma fuga da sociedade, mas como um laboratório para uma vida autêntica. Suas famosas palavras atestam: acho salutar estar sozinho a maior parte do tempo. Estar em companhia, mesmo da melhor, logo se torna cansativo e dissipador. Amo estar sozinho. O experimento de Thoreau demonstrou que a solitude não se trata de evitar responsabilidades,
mas sim de assumir a responsabilidade máxima pelo próprio desenvolvimento. Em Walden, ele cultivou seu próprio alimento, construiu sua moradia e, crucialmente, lapidou seus próprios pensamentos. O resultado? Algumas das obras literárias e filosóficas mais influentes da literatura americana, inspirando figuras como Gandhi e Martin Luther King Jr. Isso é o que Schopenhauer queria dizer ao falar da necessidade da solitude para os grandes homens. Não porque grandes homens sejam antissociais, mas porque a grandeza exige o tipo de autoconhecimento profundo que apenas períodos prolongados de reflexão podem gerar. Eis o paradoxo que enlouquece as pessoas. Quanto mais confortável você se torna com a solitude, melhores se tornam seus relacionamentos. Schopenhauer compreendeu isso intuitivamente, e a psicologia moderna o comprovou empiricamente. Pesquisas indicam que indivíduos que praticam a solitude saudável exibem maior inteligência emocional, habilidades aprimoradas de resolução de conflitos e comunicação mais autêntica em suas relações. Por quê? Porque aprenderam a gerir suas emoções de forma independente, em vez de esperar que outros o façam por eles. Pense na pessoa mais carente que você conhece. Ela não consegue ficar sozinha por 5 minutos sem sentir ansiedade. Necessita de validação constante, entretenimento e apoio emocional de terceiros. Agora, pense nas pessoas mais atraentes que você conhece. Elas se sentem à vontade em sua própria pele. Possuem pensamentos e hobbies interessantes. E não anseiam desesperadamente pela sua aprovação. O dilema do porco-espinho de Schopenhauer se resolve quando você deixa de depender dos outros para obter calor emocional. Você gera seu próprio calor através do autoconhecimento e de um propósito autêntico. Assim, você pode se aproximar das pessoas não por desespero, mas por escolha genuína e crescimento mútuo. Cada grande avanço na história da humanidade resultou de alguém dedicando tempo significativo à reflexão solitária. Isso não é uma coincidência, é uma correlação causal. O ano milagroso de Einstein, em 1905, quando publicou 4 artigos que revolucionaram a física, foi vivenciado enquanto ele trabalhava em relativo isolamento no escritório de patentes suíço, com horas diárias para reflexão ininterrupta. O sistema de corrente alternada de Tesla, que impulsiona o mundo moderno, foi desenvolvido durante seus períodos de trabalho solitário, muitas vezes passando dias sem falar com ninguém. Os períodos mais inovadores de Steve Jobs coincidiam com seus momentos de intensa solitude, caminhando sozinho por horas, sentado em salas de conferência vazias, refugiando-se em seu escritório doméstico minimalista. O padrão é evidente. A inovação revolucionária demanda uma solitude igualmente revolucionária. Você não consegue ter ideias originais quando sua mente está incessantemente repleta das ideias de outras pessoas. A neurociência moderna esclarece o porquê. As redes criativas do cérebro exigem o que os pesquisadores chamam de repouso cognitivo, períodos em que a estimulação externa é minimizada e o processamento interno pode florescer. Isso só ocorre em solitude prolongada. A premissa mais radical de Schopenhauer foi a de vincular a solitude à liberdade. A maioria das pessoas acredita que liberdade significa ter inúmeras opções, mas Schopenhauer tinha uma compreensão mais profunda. A verdadeira liberdade reside na independência da necessidade de validação e estimulação externas. Pondere sobre sua vida diária. Quanto dela é moldado pelas opiniões alheias? Suas escolhas de carreira, seus planos para o fim de semana, até mesmo seus próprios pensamentos. Quanto é autenticamente seu versus socialmente condicionado? Um indivíduo que aprecia a solitude se torna verdadeiramente livre, pois desenvolve um locus de controle interno. Sua felicidade não depende da aprovação dos outros. Seu senso de propósito emana de seu interior. Seu entretenimento é gerado por ele mesmo, através da reflexão, da leitura e da contemplação. Isso é o que aterroriza a maioria das pessoas em relação à solitude: a responsabilidade. Quando você está sozinho consigo mesmo, não pode culpar os outros por seus problemas. Não pode desviar-se de verdades difíceis. Precisa encarar quem você realmente é,
não quem você finge ser nas redes sociais. Mas essa confrontação com a realidade é o que o torna poderoso. Você se assemelha a Warren Buffett, que afirmou: basicamente, consigo comprar o que quiser, mas não consigo comprar tempo. O tempo a sós com seus pensamentos se torna seu bem mais precioso, pois é ali que a verdadeira autocriação acontece. Vamos detalhar isso. Eis como estabelecer uma prática de Schopenhauer e reclusão que transformará sua existência. Primeira etapa: desintoxicação digital, da primeira à segunda semana. Desative todas as notificações, exceto as de chamadas. Determine zonas livres de telefone em sua residência. Troque a navegação sem propósito por leitura de livros de verdade. Faça uma refeição por dia em completo silêncio. Segunda etapa, mini retiros, da terceira à quarta semana. Comece com 15 minutos diários de quietude. Faça caminhadas sem fones de ouvido. Escreva em um diário todas as manhãs. Pratique recusar compromissos sociais que não estejam alinhados com seus princípios. Terceira etapa, reclusão profunda. No segundo mês, planeje encontros semanais a sós consigo mesmo. Leia obras de filosofia e livros desafiadores. Desenvolva um passatempo que exige atenção contínua. Pratique meditação ou oração contemplativa. Quarta etapa, integração, a partir do terceiro mês. Realize retiros trimestrais de fim de semana sozinho. Tome decisões cruciais na vida apenas após períodos de reflexão solitária. Cultive laços com indivíduos que valorizam a profundidade em detrimento da interação social superficial. Torne-se alguém que outros buscam por sabedoria, não apenas por entretenimento. A maioria dos homens jamais realizará este trabalho. E também abandonarão o vídeo neste exato momento. Eles continuarão a se auto-enganar, tanto literal quanto metaforicamente, em vez de dedicar tempo à sua própria mente. Encherão suas cavernas masculinas com distrações, suas agendas com obrigações e seus pensamentos com opiniões alheias. Mas você não é como a maioria deles. Você compreende que, em um mundo obcecado por conexões, o ato mais revolucionário é aprender a estar sozinho. Não solitário, mas a sós, presente consigo mesmo, confortável em sua própria consciência, livre da necessidade desesperada de validação externa. Schopenhauer viveu sua vida como o que ele chamava de viajante solitário, e isso o tornou um dos filósofos mais influentes da história. Suas ideias moldaram pensadores desde Freud a Nietzsche e Tolstói. Suas palavras ainda reverberam 160 anos após sua morte, porque brotaram de um lugar de autêntica solitude, não de conformidade social. O caminho não é fácil. Sua mente oferecerá resistência. A sociedade o questionará. Amigos tentarão arrastá-lo de volta à entorpecência confortável da estimulação incessante. Mas se você persistir, descobrirá o que todo grande homem ao longo da história sempre soube. A pessoa que consegue estar sozinha é a pessoa que pode realizar qualquer coisa. Seus pensamentos se tornarão mais lúcidos. Suas decisões se tornarão mais sábias. Seus relacionamentos se aprofundarão. Seu trabalho ganhará mais significado. Sua vida se tornará verdadeiramente sua. Como Schopenhauer escreveu, a solitude é para a mente o que o jejum é para o corpo, um remédio essencial. A questão não é se você precisa de solitude. A questão é se você tem a coragem de abraçá-la. A escolha é sua. Continue a se atordoar com distrações intermináveis ou abrace o poder da solitude autêntica. Escolha com inteligência. Seu eu futuro está observando. Só podemos ser nós mesmos quando estamos sós. Quem anseia por liberdade, portanto, não deve amar a solidão, pois somente na solidão somos verdadeiramente livres. Arthur Schopenhauer. Comece agora.
Largue o telefone, encontre um lugar tranquilo, sente-se consigo mesmo por 15 minutos. Descubra o que significa ser verdadeiramente sozinho e verdadeiramente livre.